Pinóquio 3000 consegue transformar o clássico conto de Carlo Collodi em uma bagaceira sem fim, misturando uma trama futurista com robôs, visuais amaldiçoados, canções originais, um pouco de alucinógenos e uma crítica social foda de proteção ao meio ambiente, praticamente implorando para se tornar um filme de verdade. E é sempre um bom sinal quando o longa tá completo no YouTube, né? E ele já abre com a montagem do Geppetto construindo Pinóquio, o que eu até achei bonitinho, né? Para o que é. E logo depois do título do filme, a gente conhece o vilão da história, o Scamboli, prefeito da cidade de Scambleville. Sim, ou ele deu o nome dele pra cidade, ou a mãe dele deu o nome da cidade pra ele. De qualquer forma, é meio bizarro. E eu acho muito engraçado como ele é a caricatura completa do engravatado do mal. Ele odeia crianças e natureza. Não dá pra ser mais maligno que isso. E quando os moleques super ecologicamente conscientes andam por aí, salvando uma unidade de flor, isso deixa o prefeito uma puta ainda. Só que esse ódio todo não tem explicação nenhuma. Eu esperaria nem que fosse um flashback cafona de origem do vilão. Sei lá, uma criança matou os pais dele com uma samambaia, qualquer coisa. Só pra ter o mínimo de contexto, mas não tem. E aí nós conhecemos a filha dele, que vai ter um papel bem importante na trama. E peraí, filha? Quem deu pra isso? Só que aí começa um outro problema do filme, que é como ele parece que tá no vezes 2. As coisas acontecem muito rápido. O Scamboli tem um insight que ele precisa prender todas as crianças em um só espaço pra se livrar delas. E na cena seguinte ele já tem um parque de diversões e a criançada já tá chegando. E vamos, piscou, perdeu. Mas o que eu acho mais engraçado é como o Geppetto é meio cuzão sem motivo, porque ele tá lá vendo a live stream da inauguração do parque e tudo bem, ele não gosta do Scamboli, até aí, justo. Mas ele não sabia que o parque era um plano do mal. Até onde ele sabia era só um parque de diversões na moral. E ele apenas decidiu que, quer saber? Eu vou trollar esse vacilão. Vou puxar toda a energia do parque, de meme. Porra, e as crianças, maluco, acabou com a diversão. Não que elas tenham perdido muito, porque quando eles abrem o plano e mostram o parque por completo, inclusive com uma trilha muito épica, como se fosse o grande momento do filme, a gente vê que, maluco, tem 4 atrações no parque inteiro. E eles tratando como se fosse o Beto Carreiro, tá ligado? Mas finalmente nosso protagonista surge e... que visual é esse? Na verdade, vamos tirar um minuto pra falarmos do design desses personagens, porque nenhuma escolha estética parece fazer o mínimo de lógica. Eu não consigo ver nenhuma linha de raciocínio. Por que os capangas robôs do Scamboli é um altão azul e um porco espinho? Ou sei lá, né? Porque o próprio Scamboli tem essas coxas de frango. Na moral, porque o grilo falante virou um pinguim? Sabe o que parece? Que eles tinham esses designs prontos de algum outro projeto que não foi pra frente. E falaram, pô, não vamos gastar dinheiro com isso não. Mete esse troço aí mesmo. Coloca uns detalhes de robô e pronto. E futuro, doidinho. E do mais absoluto nada aparece a Fada Azul, que aqui é dublada originalmente pela Whoopi Goldberg. O que aconteceu com a Whoopi Goldberg nos anos 2000? Sério, será que ela tava junto com a Britney Lindsay Paris, doidíssima naquele carro, e eu não me lembro? Porque só com ela estando fora de si, ou devendo pra agiota, pra ela ter que aceitar a Pinóquio 3000. Amiga, qualquer coisa tamo aí, né? Bora abrir uma vaquinha. Então ela faz ali um acordo com Pinóquio que ele precisa se comportar pra merecer virar um menino de verdade. Mas como que o querido vai aprender alguma lição com esses dois patetas na volta dele? O Geppetto é uma mosca morta que vive na casa do Mickey Mouse e pra explicar que o Pinóquio é um robô, ele dá uma enrolada, ele faz uma metáfora tão maluca. Ele fala que ele não vai poder abotoar o casaco porque ele nunca vai sentir frio. O que caralhos isso quer dizer? E o Pinguim Spencer então é outro. O maluco era pra ser a voz da consciência, mas não sabe nem explicar como o sinal de trânsito funciona. Quem dirá ensinar o que é certo e o que é errado? E claro, isso não dá certo, porque a porra do Pinóquio não passa nem da porta da escola e já vai cabular a aula com a Xuxinha, a filha do vilão. Ela leva ele pra um tal de jogo da imaginação, que é uma ótima metáfora pra dizer que eles foram F1. Porque é praticamente isso, bate uma onda legal ali. Eles começam a fantasiar ao som de uma música horrorosa. Deixa o som rolar, sei que vou gostar.
Talvez o filme seja realmente à frente do seu tempo, porque eles conseguiram criar uma música de IA antes da IA existir. Esse é o verdadeiro futurismo da história. E no meio de tudo isso tá a fada sendo uma host da competição de imaginação, o que não faz o menor sentido, mas eles tinham que aproveitar o cachê da Whoopi Goldberg, né? Então acontece. Só que aí o Pinóquio meio que surta que ele não ganhou a medalha véia pôde, arranca ali da mão da menina e fala que é tudo cotada. E rola ali um racha pesado entre ele e a Xuxinha. Mas por todo esse envolvimento, o Scamboli fica ali de olho, fica interessado e faz um acordo com o Pinóquio pra ele ser o novo garoto propaganda do parque dele. E por algum motivo isso atrai as crianças? Sei lá, né? Nesse mundo tão avançado que tem literalmente robôs andando de um lado pro outro, por que o Pinóquio é tão diferente? Mas ele é a Pikmin, né? Ele é o maioral. Todo mundo vai pro parque ver a apresentação medonha dele. Sério, coloca um PIB aqui e eu não durmo de noite. Todas as crianças ficam completamente encantadas com esse gingado, esses movimentos tão lindos, e eles até topam dar uma voltinha na baleia. Só que lá dentro eles são transformados em robôs. Voltando ali pro nosso núcleo teen, rola uma reconciliação entre o Pinóquio e a Xuxinha. Ela leva ele para o seu jardim particular, onde deve ter uma plantação bem legal, né? Pra eles zerarem o jogo da imaginação. Mas o jardim não faz o menor sentido existir, porque, bem, se o pai dela odeia a natureza, da onde saiu esse jardim todo? Enfim, né, acontece esse momento lindo de amizade, e eles se declaram, falam que são melhores amigos, mesmo fazendo literalmente umas 5 horas no máximo que eles se conhecem. E é muito engraçado como essa amizade entre os dois é inconsistente, porque eles se acertam, dormem ali no jardim, e quando eles acordam, tá lá os Robô Kid pintando tudo de prata. E a menina fica claramente puta com aquilo, né? Pô, pintaram minha plantação de Mas o Pinóquio acha legal. E lá vai a Xuxinha enfiar a medalha de volta no rabo do Pinóquio. E assim, como o filme precisa resolver as coisas muito rapidamente, os robôs doidinhos vão lá e soltam meio sem querer que os outros robôs são na verdade os pirralho. E aí a gente vai disso pra uma cena de perseguição de naves. Porque é claro, né? Se teu filme tem o orçamento de uma coxinha, tu tem que meter uma cena de ação. Mas pra dar os créditos, eu acho funny ali quando a viatura da polícia atinge a boca do Scamboli no telão. Só que quando o Pinóquio chega na casa do pai dele, só encontra o Spencer e tem que ir atrás do GP. Nisso a casa dá um misca-musca Mickey Mouse no polícia e os dois voltam pro parque pra aí sim ter o embate final, que é uma luta entre meia dúzia de crianças robôs. Mas eu diria que o momento mais gag do filme, que tem toda uma preparação de cena, é a revelação do Gepeto. No caso que ele foi transformado em robô também. E pra ficar mais claro que é o Gepeto, eles meteram uns óculos de velho no robô. Por quê? Mas se tem algo que esse longa é prático. Ah, como eles vão parar o controle do vilão nos robôs. Ah, olha aqui, tem um controle remoto com um botão gigante que liga e desliga. E é isso, né? Bora. Não pensa muito. Mas a disputa acontece, na verdade, em uma das atrações do parque. Que é esse brinquedo estranhamente mortal e meio lúdico, em que o Scamboli fica criando esses obstáculos, enquanto a Xuxinha vai lá ajudar. Mas no fim o Pinóquio consegue resolver isso usando a medalha pra refletir o raio do vilão. Não sem antes aparecer um flashback cafona da vida toda dele, de 2 dias, passando diante dos seus olhos. Agora vem uma parte muito hora do mal das ideias, que é o Scamboli fugindo das crianças igual a tia Gladys. Olha aí, quem esperava esse paralelo cinematográfico? Mas o filme segue para o que poderia ser o final dele, né? Pinóquio e Xuxinha se reconciliando, todas as crianças voltando ao normal. Pô, era só subir os créditos. Mas é claro que Pinóquio 3000 tem que ter um ato prolongado, né? E justo na vez do Gepeto voltar a ser humano, o brinquedo da baleia para e indo ali investigar o Pinóquio dá de cara com Scamboli. E no momento que eu vi essa atração no parque, eu sabia que eles iam ficar presos lá no final, né? Pra remeter ali a clássica cena do conto. E pra resolver essa situação, primeiro o Pinóquio dá uma cabeçada no saco do Scamboli. Mas como isso não dá certo, ele usa do maior Viagra, a mentira, pra fazer o seu nariz crescer até alcançar o botão muito específico com a função de trazer um carrinho e levar o vilão pra fora da cena. E no meio desse momento triste, Whoopi Goldberg aparece pra cantar o Happy Day. E enfim transforma Pinóquio em um menino de verdade. Que porra é essa? Não, volta. Cancela. Que cão feio é esse? Essa fada tá de meme. E a última cena é Pinóquio, Gepeto e Xuxinha encarando no fundo dos seus olhos pra garantir que não resta nem mais um pingo de esperança e alegria em você.
Lançado em 2013, sendo uma produção de 3 países, o filme contou também com a direção do Daniel Robichaud, que também dirigiu isso, seja lá o que for isso. Ele teve um orçamento de 15 milhões e arrecadou apenas 1 milhão nas bilheterias, o que foi claramente um grande fracasso, e levou ao cancelamento de alguns projetos, como um jogo de videogame e até uma série pra TV chamada Pinóquio 3001. Mas nem tudo são derrotas. O filme acabou ganhando o prêmio espanhol Goya, concorrendo com filmes de peso, digamos assim. E o que eu posso dizer, né? Ele é um filme muito tosco que eu amo reassistir. Esse talvez tenha sido a terceira vez que eu tô vendo e continua maravilhoso. E dito isso, ele vai receber o selo Animação de Quinta. E esse foi Pinóquio 3000, né? Espero que os outros 2.999 filmes anteriores sejam melhores. Não.